Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Na aula de hoje a gente vai continuar essa revisão de probabilidade que a gente começou na aula passada. E está aqui o roteiro para a aula e vamos definir de novo alguns conceitos importantes e cobrir um segundo pedaço aí dessa nossa revisão. Então vamos começar sem mais demoras falando sobre uma sequência de uma variável aleatória. Então, considere não apenas uma variável aleatória, mas uma sequência delas. x1, x2, x3, até xn. Okay? A gente vai dizer que essa sequência é IID, que significa independente e identicamente distribuída, se o seguinte for verdade. Essas variáveis aleatórias são independentes e elas possuem a mesma função de distribuição e elas são distintas, são diferentes. Okay? Então, um exemplo de uma sequência IID, né, no mundo real, você pode pensar assim, seria jogar um dado, um mesmo dado, n vezes. Né? E x de i poderia ser o valor observado na iésima jogada do dado. Okay? Muito bom. E essa sequência a gente vai usar ela na aula de hoje para definir outras variáveis aleatórias. Então, vamos começar falando da distribuição binomial, que vai ser uma definição em cima de uma sequência de n variáveis aleatórias IIDs, cada uma delas sendo uma variável aleatória de Bernoulli. Então, x1, x2 até xn são Bernoullis, todas elas independentes e identicamente distribuídas, ou seja, elas têm o mesmo parâmetro p, ok? E aí eu vou definir z como sendo a soma dessas variáveis aleatórias. Então, z aqui é a soma de x1 mais x2 mais x3 até xn, ok? E o que a gente vai dizer é que essa nova variável aleatória z possui distribuição binomial. E repara que ela tem dois parâmetros. Ela tem n, o número de parcelas que eu somei, e p, o parâmetro da Bernoulli, que define cada parcela. Então, a nossa notação, z til bin de binomial np, é a definição de uma variável aleatória z com distribuição binomial, parametrizada agora por esses dois números. Uma pergunta importante é quais são os possíveis valores que z pode assumir. Bom, se você olhar para esse somatório, essas parcelas sendo somadas ou são 0 ou são 1, porque a Bernoulli só pode ser 0 ou 1. Então, os possíveis valores de soma, no menor caso todo mundo é 0 e no maior caso todo mundo é 1. E eu posso assumir qualquer valor nesse intervalo de 0 até n. Muito bom. Agora eu quero entender ou calcular a probabilidade associada a um evento dessa minha variável aleatória. Então, qual é a probabilidade daquela minha soma ser igual a i? Então, f de z de i, né, é a notação da nossa função de probabilidade, que significa a probabilidade de z ser igual a i. Okay? Quanto vale isso? Bom, a probabilidade de z ser igual a i vale n i a i, escolha, né, de i elementos em n, p elevado a i, 1 menos p elevado a n menos z. Tá? E esse resultado ele vem direto da manipulação das nossas Bernoullis. A gente pode obter essa expressão a partir de princípios elementares. E existe um exercício na lista para você fazer isso, ok? Bem simples. Então, um exemplo aqui de distribuição de binomial, a distribuição binomial, seria o número de caras que eu vou observar ao jogar uma moeda 20 vezes. Tá? Ou o número de resultados pares ao jogar um dado 10 vezes. Então, eu tenho n igual a 10 e cada vez que eu jogo um dado tem uma probabilidade de o resultado ser par, ser um número par. Ok? Muito bom. Vamos falar de uma outra distribuição de probabilidade, que é a distribuição geométrica. Então, de novo, eu vou considerar uma sequência de Bernoullis, x1, x2, x3, ok? Cada uma dessas é uma Bernoulli com o parâmetro p, e essa sequência é IID, né? Independente uma das outras, identicamente distribuídas. Agora, seja z o menor valor, tal que x de z seja igual a 1. Tá? Então, z aqui indica o índice, né, do primeiro valor 1 dessa minha sequência. Essa sequência aqui, ela vai ser uma sequência de zeros e uns, né, porque a Bernoulli só pode ser 0 ou 1. E aí, eventualmente, um desses valores tem que ser 1. Vai ser 1. E esse valor, o primeiro índice onde isso é 1, é a definição da minha variável z. Então, z
é igual ao mínimo em I, tal que x de I é igual a 1. Okay? Então, a gente vai dizer que Z possui distribuição geométrica com parâmetro P. Então, Z til gel P significa que Z é uma variável aleatória que tem distribuição geométrica. Tá? E a definição dela, de Z, é justamente essa que a gente acabou de colocar. Agora, quais valores que Z pode assumir, né? Ou seja, quais valores para esse mínimo aqui? Bom, esse mínimo pode ser 0, porque 0 não pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, que é o primeiro valor dessa sequência aqui, no valor sendo 1. O primeiro número 1 dessa sequência aqui. Tá? 0 não pode, tem que ser 1, 2, 3. Muito bom. Então, aqui, qual é a expressão para essa distribuição? Né? Então, a probabilidade de Z ser igual a I, que é f de zi, vai ser dado por 1 menos p elevado a i menos 1 vezes p. Para i aqui, né, igual a 1, 2, 3, que são os possíveis valores que essa variável aleatória pode assumir. Okay? E para ser função de probabilidade, a gente tem que somar todos esses valores de f de z, e isso tem que ser igual a 1. E você pode verificar que isso é verdade. Que esse somatório aqui, que no caso é infinito, né, vai convergir para o número 1. Muito bom. E aí você pode estar se perguntando por que tem essa expressão, né, a distribuição geométrica. E a gente pode, de novo, obter essa expressão a partir de princípios elementares. E vai ser, de novo, um exercício da lista. A intuição é bem simples, né? Para eu ter o iésimo elemento 1, que tem que, por iésimo elemento ser o primeiro número 1, todos os anteriores têm que ter sido 0. E isso é basicamente capturado nessa equação aí que dá a probabilidade de Z ser igual a I. Então, esse tipo de distribuição ele é utilizada para modelar fenômenos como esse daqui, o número de vezes que eu tenho que jogar uma moeda até encontrar a primeira cara, ou o número de elementos inseridos numa tabela hash até encontrar uma colisão com um elemento qualquer. Então, eu estou olhando para esses tipos de fenômeno. Vamos falar de uma outra distribuição de probabilidade, que é a distribuição zeta. Então, Z aqui é uma variável aleatória com distribuição zeta, se o seguinte é verdade. Então, agora não tem mais sequência de probabilidade, eu estou definindo isso de maneira direta. A probabilidade de Z ser igual a I é C de S sobre I elevado a S. Onde C de S aqui é uma constante de normalização, okay, que só depende de S, e ela é conhecida, essa constante é conhecida como a função zeta de Riemann. Okay? Então, essa função é basicamente a garantia de que essa distribuição de probabilidade é de fato uma distribuição de probabilidade. Ou seja, se eu somar todos os termos, isso tem que dar 1. Então, repara aqui que a soma de 1 sobre I elevado a S, para I igual a 1, 2, 3 até infinito, vai ser definido, vai ser igual, a gente vai definir C de S como sendo o recíproco dessa soma. Então, 1 sobre C de S é igual ao resultado dessa soma. Isso garante, então, que essa minha distribuição aqui é uma distribuição de probabilidade. E essa soma aqui está definida para todo S maior do que 1, que é o parâmetro da minha distribuição. O importante aqui é que zeta é uma distribuição em lei de potência. A gente chama esse tipo de distribuição dessa maneira, tá? Porque a gente tem I elevado a S, então a probabilidade está caindo devagar, bem mais devagar do que qualquer exponencial. Então isso dá origem a um fenômeno chamado cauda pesada. Tá? E aí, que fenômenos do mundo real você pode modelar com essa distribuição? Por exemplo, o número de vezes que uma palavra ocorre na Wikipedia, tá? Ou o número de seguidores que um perfil possui no Twitter. Esses fenômenos, eles são todos fenômenos de cauda pesada que podem ser modelados pela distribuição zeta. Então, vou mostrar aqui umas figuras, uns gráficos dessas distribuições. Tá? Então, o primeiro aqui é binomial, tá? E nesse gráfico eu estou mostrando 3 binomiais diferentes com parâmetros diferentes. Tá? Então, a vermelha, a azul e a verde representam, né, o gráfico da distribuição binomial para 3 conjuntos de parâmetros. O segundo gráfico está mostrando a distribuição geométrica para 3 conjuntos de parâmetros também. Então, lembrando que a geométrica tem um parâmetro só, né? Então, eu estou olhando para 3 distribuições geométricas para cada um dos parâmetros.
E aí a zeta tem um parâmetro só, que é a letra S, né? Que é o peso da cauda. Nós estamos olhando também para diferentes distribuições, diferentes parametrizações da distribuição zeta. E o que é importante você perceber aqui é que essas funções são totalmente diferentes. A binomial é meio que simétrica com relação a esse pico dela, né? A geométrica parece que tem um lado, né? E a função zeta tem cauda pesada, né? O gráfico da função zeta está em log-log, tá? E está caindo bastante devagar. Muito bom. Então eu vou falar sobre o valor esperado de uma variável aleatória, porque a função de probabilidade, essa função que a gente vem chamando de distribuição de probabilidade, ela caracteriza por completo, né, a minha variável aleatória. Mas muitas vezes essa função é desconhecida. Tá? Então eu gostaria de falar de um resumo da distribuição, ou de um resumo da variável aleatória. Então nada mais natural do que falar sobre a média dela, que em probabilidade tem esse nome valor esperado. Então está aqui a definição do valor esperado, μ de x, a gente vai usar a letra μ para falar de valor esperado. Então, μ subscrito x é igual ao valor esperado de x, e a definição é essa soma para todos os valores que x pode assumir, i aqui, né, de i vezes f de x de i, que é a probabilidade da variável aleatória assumir aquele valor. Então, repare que nada mais que eu estou fazendo aqui é uma média ponderada, né, a média dos valores, i aqui, ponderada pela probabilidade associada àquele valor. Okay? Então, uma coisa muito importante é que o valor esperado não tem nada de aleatório, é simplesmente um número, que é o resultado desse somatório de i vezes a probabilidade de x assumir o valor i. Então, como eu falei, ele representa o comportamento médio da variável aleatória e cada distribuição vai ter um valor esperado diferente. Vamos olhar aqui para alguns exemplos de valor esperado. Vamos pegar a distribuição mais simples que a gente conhece, que é a Bernoulli, com o parâmetro P, e calcular o valor esperado de x. Então, qual o valor esperado de uma Bernoulli parametrizada com o parâmetro P? Bom, posso aplicar a definição de valor esperado. Aqui é muito simples, porque a Bernoulli só pode assumir dois valores, 0 e 1. Então, vai ser 0 vezes a probabilidade de assumir 0, que é 1 menos P, mais 1 vezes a probabilidade de assumir P, a probabilidade de P, que é a probabilidade de assumir 1. Então, isso vai dar P. Então, o valor esperado de uma Bernoulli nada mais é do que P, que é a probabilidade associada ao evento 1, né, da Bernoulli. Agora, qual é o valor esperado da binomial, da geométrica e da zeta? Então, eu posso aplicar a minha definição de valor esperado em cada um desses exemplos e recuperar, calcular o valor esperado. Então, o valor esperado da binomial é n vezes P, o da geométrica vai ser 1 sobre P, e a da zeta vai ser essa razão entre C, né, a função zeta de Riemann no ponto S menos 1 e sobre o ponto S. Isso aqui só vai estar definido para S maior do que 2. Okay? Então eu posso calcular o valor esperado das minhas distribuições, das minhas funções de distribuições. Muito bom. Vamos falar agora de função de variável aleatória, okay? Que é uma maneira de você transformar uma variável aleatória numa outra variável qualquer. Então seja G uma função qualquer que mapeia os inteiros nos reais. Tá? E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar uma variável aleatória x e vou aplicar ela à função g. Então, g está sendo aplicada à minha variável aleatória x. Então, repare que isso está definindo uma nova variável aleatória nos domínios dos reais. Tá? Mas, apesar disso, ela ainda é contável, né? Ela ainda é discreta. Tá? Por quê? Porque x só assume valores nos inteiros. Tá? Então, estou mapeando os valores dos inteiros para os números reais, mas isso ainda continua tudo sendo contável. Agora eu posso falar do valor esperado de uma função de variável aleatória. Tá? É a mesma definição que antes, ok? Então, o valor esperado de g de x é a soma dos valores, agora não de i, mas de g de i, vezes a probabilidade de x assumir o número i. Okay? Então, g de i aqui, né, é o valor i, que é um valor que a variável aleatória pode assumir, aplicado à função g. G é aplicado aí. Muito bom. Então, em geral, o valor esperado de g de x não é igual ao g vezes o valor esperado. O valor esperado de função não é igual à função do valor esperado. Isso é importante vocês saberem, e tem vários exemplos aí depois para vocês verem isso. Vamos falar de variância. A variância é um outro resumo do comportamento da variável aleatória. Ela vai medir a dispersão ao redor da média.
Tá? Então, vamos definir aqui uma função, g de x, que vai ser x menos μ ao quadrado. Então, é o quadrado da diferença com o valor esperado da própria variável aleatória. Okay? Então, eu vou definir essa função. E agora, com essa função, eu consigo definir variância. A variância vai ser o valor esperado dessa função. Então, sigma vai ser a letra, sigma ao quadrado vai ser a letra que a gente vai usar para falar de variância. Var de x aí é a variância de x, que é, por definição, o valor esperado de g de x, que é, por definição, esse valor esperado aí de x menos μ de x, que é o valor esperado de x, ao quadrado. Okay? Muito bom. E aí, com isso, a gente consegue definir uma outra medida de uma distribuição, que é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, okay, sigma, então, é o desvio padrão. Então, de novo, né, nenhum dos dois é aleatório, são simplesmente um número que representa a dispersão da variável aleatória com relação à média dela. Tá? E aí, de novo, cada distribuição vai ter a sua variância. Então, eu posso agora calcular a variância dessas distribuições que nós vimos hoje. Por exemplo, a Bernoulli. Qual é a variância da Bernoulli? Vou aplicar a definição, é o valor esperado de g de x. A Bernoulli só tem dois valores, só pode assumir dois valores, 0 e 1. Então, vai ser g de 0 vezes 1 menos p, mais g de 1 vezes p. G de 0 é 1 menos p ao quadrado. Por quê? Né? Porque μ da Bernoulli, o valor esperado da Bernoulli é p. Okay? E aí, fazendo as contas, você vai chegar na variância da Bernoulli, que é p vezes 1 menos p. Da mesma maneira, a gente pode calcular a variância, né, da binomial, da geométrica e da zeta. Tá? E você vai chegar nesses respectivos valores aqui. Você pode aplicar a definição para chegar nesse resultado. Muito bom. Agora, vamos falar de propriedades da valor esperado e também propriedades da variância. Uma propriedade muito importante é chamada de linearidade da esperança. Tá? Esperança e valor esperado são sinônimos. O que quer dizer isso? Que o valor esperado de x mais y é igual ao valor esperado de x mais o valor esperado de y. Então, se você quiser calcular, né, o valor esperado da soma de duas variáveis aleatórias, isso é igual ao valor esperado de cada parcela. Agora, se elas forem independentes, se x e y forem independentes, a gente também tem que o valor esperado do produto é igual ao produto do valor esperado. E também que a variância da soma é igual à soma das variâncias. Okay? E, por fim, vamos definir uma variável aleatória y como sendo ax mais b, onde a e b são constantes, okay? X aqui é a minha variável aleatória que está sendo usada para definir y. Então, o valor esperado de y vai ser a vezes o valor esperado de x mais b, e a variância de y vai ser a ao quadrado vezes a variância de a. Tá? Então, repara que a variância de uma constante b é zero. Tá? Uma constante não varia nada. Então, ela some aí nessa minha definição de variância. Então, isso aqui são propriedades da esperança, do valor esperado, e da variância que são muito úteis, ok? Inclusive, a gente pode usar essas propriedades para calcular mais facilmente o valor esperado, por exemplo, de uma binomial. Muito bom. Até agora, tudo que a gente viu, né, eventos sobre uma única variável aleatória. Né? Mas muitas vezes a gente está interessado em eventos que envolvem mais de uma variável aleatória. Então, sejam duas variáveis aleatórias x e y, definidas no mesmo espaço amostral, ok? E aí eu posso agora definir uma distribuição conjunta. Então, f de x, y e j é igual à probabilidade de x ser igual a i e y ser igual a j. Então, repara que x ser igual a i e y igual a j está definindo um conjunto, ok? E esse conjunto está definindo um evento, né? E esse evento é um subconjunto do espaço amostral que vai ter uma probabilidade. E eu estou chamando essa probabilidade desse número à esquerda, né? F de x, y de j. Uma coisa legal é que a gente consegue calcular a distribuição de x ou de y a partir da distribuição conjunta, né? F de x de i, que é a probabilidade de x ser igual a i, pode ser calculada somando a minha distribuição conjunta para todos os valores que j pode assumir. A mesma coisa para y, eu posso calcular a função de probabilidade de y, a probabilidade de y ser igual a j, somando para todos os valores que i pode assumir para aquele j fixo. Okay? Então, essas funções também são chamadas de função marginal, né?
tá? A distribuição marginal obtida a partir da distribuição conjunta. Legal, então vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Vamos voltar às nossas letras da aula passada. Então, x é uma variável aleatória que mapeia os elementos do espaço amostral da seguinte maneira: a igual a 1, b igual a 2, c igual a 3, e y mapeia de uma outra maneira. Y é uma variável aleatória que mapeia todas as vogais para o número 1 e todas as consoantes para o número 2. Agora eu poderia calcular, né, f de x, y de 1, 1. O que significa isso? É a probabilidade de x ser igual a 1 e y ser igual a 1. Tá? Então, x ser igual a 1 vai definir o evento A, tá? E o y ser igual a 1 são todas as vogais. Então, a interseção desses dois conjuntos é a letra A. Então, essa probabilidade, fxy 1, 1, só tem a letra A nesse meu conjunto, é 1 sobre 26. Se eu olhar para o f de x, y, 2, 2, bom, ok, então é o x igual a 2 e y igual a 2. O que eu vou ter aqui? Bom, x igual a 2 é só a letra B, y igual a 2 são todas as consoantes, né? A interseção disso é a letra B. Vai ser 1 sobre 26 novamente. E aí fica aí o dever de casa para os outros dois casos. Okay? Aqui tem um exemplo de uma figura onde eu estou mostrando as marginais, okay? E, digamos, as distribuições conjuntas no meio da figura. É só para você ter uma noção de que eu tenho, em geral, duas distribuições, né? A distribuição para uma variável aleatória x e a distribuição para a variável aleatória y, ok? Isso são as marginais, e a conjunta não necessariamente é o produto, ok, pessoal? Só é o produto quando for independente, que é o que a gente vai falar agora. Então, seja x e y duas variáveis aleatórias independentes, a gente vai chamar elas de independentes se e somente se, né, a conjunta, a probabilidade conjunta, for igual ao produto das marginais, ok? Então, a probabilidade de x ser igual a i e y igual a i, isso tem que ser igual à probabilidade de x ser igual a i vezes a probabilidade de y ser igual a i. Ou seja, a distribuição conjunta é igual ao produto das marginais. Quando isso é verdade, eu vou chamar então de x e y como sendo variáveis aleatórias independentes. Então, um exemplo aqui que eu preparei considere dois dados honestos com k faces, os dados são iguais, e uma moeda enviesada que com probabilidade P vai ser usada para escolher o dado. Então, x aqui é uma face do dado e y é meio que a moeda. X é a face da moeda observada e y... X é a face do dado e y é o dado que foi escolhido. Tem dois dados diferentes. Okay? Dois dados iguais. Então, a probabilidade da conjunta, f de x, y e j, vai ser P sobre K, se j é igual a 1, e 1 menos P sobre K, se j for igual a 2. Tá? O j aqui está fazendo o papel do y, que é o dado que eu escolhi, dado número 1 ou dado número 2. Muito bom. E aí você consegue mostrar que essa distribuição aqui, esses dois eventos, x e y, são independentes. Então, esse exemplo aqui é para mostrar um caso onde eu tenho dois eventos que são independentes. Muito bom. Vamos falar sobre esperança condicional. Então, seja x e y duas variáveis aleatórias definidas sobre o mesmo espaço amostral. E agora, o que a gente pode fazer é definir a distribuição condicional. Então, f de x dado y de ij vai ser a probabilidade de x ser igual a i dado y igual a j. Então, estou definindo a distribuição condicional assim. Okay? Muito bom. Com isso, eu consigo definir valor esperado condicional. Tá? O valor esperado ele vai estar restrito a um subconjunto do espaço amostral. Esse subconjunto definido pela variável aleatória que eu condicionei. Então, o valor esperado de x dado que y é igual a j. Então, eu vou restringir o espaço, né, para o evento y igual a j e calcular o valor esperado de x nesse contexto. Então, por definição, vai ser esse somatório para todos os valores que x pode assumir de i vezes f de x, y, f de x dado y por par ij. Repara que j aqui é fixo, né, é um valor que eu fixei. Muito bom.
Então, repara que é a mesma definição de valor esperado, nada mudou. O que mudou aqui é que em vez de multiplicar pela probabilidade de de x ser igual a y, eu estou multiplicando pela probabilidade de x ser igual a y, dado que y é igual a j. Né? O meu fator de ponderação, a minha probabilidade aqui é diferente. Bom, a esperança condicional ela é muito útil para calcular valores esperados, ok? Da mesma maneira que a probabilidade condicional ajuda a gente a calcular a probabilidade de marginais, distribuição marginal. Então, imagina, seja o valor esperado de x, dado y igual a j, uma função da variável aleatória j. Tá? Repara que o valor esperado ele é fixo, é um número. Mas se eu considerar que esse meu j é uma variável aleatória, eu posso pensar que esse número, na verdade, é uma nova variável aleatória. Tá? Então, repara que o valor esperado de x dado y é uma variável aleatória. Tá? Se eu considerar que y, valor pequeno de y, é uma variável aleatória. Então, a gente vai ter essa seguinte propriedade, que é o valor esperado de x é igual ao valor esperado do valor esperado de x dado y. Tá? Isso é conhecido como propriedade da torre da esperança, porque eu estou fazendo uma torre, né? É valor esperado do valor esperado, e isso sempre é verdade, ok? Para qualquer condicionamento y que eu fizer. Tá? Então, isso é muito poderoso, porque permite a gente calcular valores esperados como esse daqui. Imagina uma S, uma variável aleatória, que está sendo definida como uma soma de N1 mais N2 até Nk. E essas parcelas Ni são todas binomiais com parâmetros Np. Então, cada N aí, cada parcela, é uma variável aleatória binomial. Ok? E K, que é o número de parcelas, é uma variável aleatória geométrica. Então, repara que é um somatório de binomiais, onde o número de parcelas dessa soma é aleatório e é definido, em particular, por uma variável aleatória pela distribuição geométrica, por esse K aí. E uma boa pergunta é qual o valor esperado de S? Qual o valor esperado dessa minha nova distribuição, essa minha nova variável aleatória S? Okay? Calcular isso diretamente seria bem complicado, mas uma coisa que eu poderia fazer é aplicar a propriedade da torre. Okay? Eu condiciono num certo número de parcelas, e aí, dado que o número de parcelas é fixo, eu posso usar a propriedade da linearidade da esperança para calcular o valor esperado. E aí depois eu posso descondicionar, né, calculando o valor esperado em função dessa variável K que eu condicionei. Então fica aí como exercício calcular esse resultado aqui. Bom, até agora tudo que eu falei foi para espaço amostral discreto, né, os elementos do meu espaço eram contáveis, mas existe também espaço amostral contínuo. Né? A gente poderia trabalhar num mundo onde o meu espaço amostral não é contável. Por exemplo, todos os números reais nesse meu quadrado aí, 0, 1, 0, 1. Okay? E aí tem um problema muito sério, que é como é que eu vou associar a probabilidade a cada ponto do espaço amostral. Porque o número de pontos agora, né, não é contável. Tá? Então tem um certo problema técnico aqui. Eu gostaria de dar probabilidade a cada elemento, mas eu não consigo fazer isso. Então, a solução para isso é dar probabilidade a subconjuntos do espaço amostral. Tá? Não a cada ponto, mas a subconjuntos. Tá? Então, pensa que subconjunto é um pedaço contíguo de área não desprezível, né? De área não nula, do espaço amostral. E aí, esses pedaços, sim, vão ter probabilidade. E aí, para cada ponto do espaço amostral, eu posso dar uma densidade de probabilidade. Então, cada ponto pode ter uma densidade, e aí, com essa densidade, a gente consegue calcular, né, a probabilidade de um pedaço desse espaço amostral. Vai ficar claro aqui nesse meu exemplo. Tá? Seja A um evento qualquer desse meu espaço amostral S. Lembrando, né, se A é um evento de S, A é um subconjunto de S. Agora, a gente vai dizer que f de x é uma função de densidade se a seguinte coisa é verdadeira. Se a probabilidade desse meu evento A for a integral definida pelo definida pelo evento A, né, pelos elementos de A, de f de x dx. Então, é meio que a área da função de densidade, né, definida pelo evento A. Então, A é um pedaço do espaço amostral, porque eu estou integrando a minha função f
nesse pedaço do espaço, ok? E eu estou chamando isso de probabilidade de A. Tá? Se isso for verdade, ou seja, se isso for uma probabilidade, essa minha função f de x vai ser uma função densidade. Então, repare que eu preciso ter as mesmas restrições que antes, né? Essa integral aí sobre qualquer evento A tem que ser um número entre 0 e 1. E se eu integrar essa minha função pelo todo o espaço amostral, isso tem que dar 1. Okay? Então, um exemplo aqui, para ficar bem claro, imagina que o espaço amostral é um intervalo na reta real entre os números A e B, para A e B constantes. Então, é um intervalo real entre A e B. Então, aqui tem uma função de densidade, f de x, 1 sobre b menos a. Okay? Para qualquer valor de x definido nesse intervalo AB. Tá? É uma função de densidade constante. Tá? Isso aqui é uma função de densidade porque, bom, para qualquer evento A que você queira definir nesse intervalo, né? Esse evento A é A', B', é um subintervalo com A' maior do que A, B' menor do que B. Tá? A gente vai ter que a probabilidade desse evento é a integral de A' até B' de f de x dx, vai ser B' menos A' dividido por B menos A. Okay? Então, o que dá uma probabilidade. Tá? Então, isso aqui, essa função, é uma função de densidade para esse espaço amostral. Repare que não é a única, eu poderia ter outras funções de densidade para o mesmo espaço amostral. Da mesma maneira que a gente tem várias funções de probabilidade para o mesmo espaço amostral. Muito bom. Então, isso foi tudo para dizer que a gente consegue definir probabilidade, né, para espaços amostrais contínuos, e o que vai acontecer é que as nossas definições de independência, exclusão mútua, probabilidade total, regra de Bayes, tudo isso segue como a gente vinha apresentando, trocando o somatório por integral quando necessário. Okay? A gente pode definir uma variável aleatória por espaço contínuo. Tá? Então, a minha variável aleatória vai mapear o meu espaço amostral, que é nos reais, para os reais. Então, repara agora que ela vai mapear para um universo que não é contável, que é os reais, algo que também não é contável, que é o espaço amostral. Então, eu posso definir assim a minha variável aleatória, da maneira que eu quiser, e todos os conceitos que nós vimos sobre variáveis aleatórias são equivalentes. A gente vai ter a função de distribuição, que é chamada de função de densidade, que eu estava falando aqui. A gente vai ter valor esperado, variância, distribuição conjunta. E nas nossas definições, vai trocar somatório por integral. E, em alguns casos, nós temos que usar a função cumulativa, né? A CDF, quando necessário. Porque eu não consigo falar da probabilidade de um ponto, mas eu consigo falar da probabilidade de um pedaço, né? De uma coisa acumulada. Muito bom. Então, isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. Okay? A gente se vê na aula síncrona e na próxima aula também aqui online. Até a próxima.